Irmãos, se alguém estiver interessado em contribuir, de alguma forma ajudar com este trabalho em Malawi, vocês podem contatar a Rumi, né, que esteve aqui. Ela é responsável, ela está liderando esse trabalho de apoio a este trabalho. E eu encorajo todos, de alguma forma, a poder participar ativamente, não só em oração, né? Pois, com certeza, como vocês viram, faz diferença. Não só para os próximos missionários, mas para todas aquelas pessoas que Deus quer alcançar. Bem, eu estou trocando as ordens, mas queria desejar feliz ano novo para todos. Esse é o primeiro culto que posso ter com vocês e por isso meu coração está bem feliz por experimentar esse privilégio de passarmos esse início de ano juntos. Domingo passado eu estava escutando a mensagem do pastor Takashi, que foi muito bom para mim. Ele falou sobre estabelecermos metas, objetivos eternos. Nós somos craques em estabelecer metas e objetivos a curto prazo, que é só do nosso interesse, mas essas metas são passageiras nas nossas vidas. Que tal a gente pensar em coisas que permanecem, que vamos fazendo e vivendo e que têm valor para sempre? Com certeza essas coisas é o que traria muito valor à nossa própria vida. E gostei muito desse incentivo de buscarmos essas metas. E pensando em somar a esta mensagem do pastor Takashi, eu pensei em uma coisa que pode nos ajudar a alcançar esses objetivos e metas eternas. Né? Para você poder alcançar essas metas espirituais, você precisa de um certo preparo, né? Você precisa construir algumas condições para isso acontecer. Então, hoje eu queria falar sobre a gente entrar em forma. Vocês sabem que eu corro maratona, né? Não vou pedir para você correr 30 quilômetros semana que vem. Quem sabe daqui a um mês. Não, talvez alguns de vocês pensaram esse ano entrar em forma física, né? Cuidar da alimentação, praticar alguns exercícios físicos, tomar alguns cuidados para melhorar sua saúde. E melhorando a saúde, a gente realmente rende mais. Mas queria perguntar se na sua vida espiritual você está em forma. Como é que está a sua forma? Você está em forma na sua vida com Deus? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Como você terminou o ano? Você terminou o ano sentindo que estava mais próximo de Deus, em comparação ao ano anterior? Você sente hoje que consegue amar mais do que antes? Você aprendeu mais da palavra do Senhor em comparação a 2022? Olha só, era bom a gente fazer nossa autoavaliação, esse nosso check-up da nossa vida espiritual. Porque, bem, tem um mangá, né? Uma HQ japonesa chamada Slam Dunk. É sobre jogadores de basquete. O personagem principal é ultra autoconfiante. Ele acha que consegue tudo. Aí um dia o treinador dele fala, então tá bom, já que você acha que consegue, faz uns arremessos aí. O cara erra todas. E no momento que erra tudo, esse treinador diz essa frase para ele, né, que eu vou traduzir agora de forma livre. Ele diz assim, no caminho do perna de pau, para poder chegar ao nível avançado, o primeiro passo é saber que é um perna de pau. Se você não reconhece suas dificuldades, a gente nem sabe o que corrigir.
Se eu não sei o que na minha vida espiritual está faltando, que ação eu vou conseguir tomar para aprender, para crescer e assim conseguir alcançar minhas metas e objetivos espirituais, né? Então hoje eu queria convidar você a permitir que a palavra de Deus na Bíblia te ajude a fazer esse check-up e essa avaliação. O que você precisa e pode melhorar? E como você pode fazer isso? Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 3, versos 1 a 11. E eu quero, através desse texto, pensar junto com você sobre o que é entrar em forma espiritual. Ezequiel capítulo 3, versos 1 a 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar algumas informações que podem te ajudar a entender melhor o que a gente vai ler a partir de agora. Ezequiel é um profeta, e é um profeta da época que o povo de Israel ficou exilado na Babilônia. Depois dos assírios chegaram os babilônicos, construíram um império muito grande, dominaram a região de Israel e levaram cerca de 100 mil habitantes de Israel para a Babilônia. E o Ezequiel estava entre eles. Isso aconteceu mais ou menos no ano 600 a.C. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai entender o porquê dessa situação de tragédia, de Israel ser dominado, ser levado como cativo, como escravo. E ali a palavra de Deus é clara. O povo de Israel se afastou de Deus. A gente está vendo aqui uma situação de má forma espiritual. O pessoal estava totalmente fora de forma, espiritualmente falando. E nessa situação, no capítulo 1 e 2, o livro conta que Ezequiel tem uma experiência espiritual profunda, tem visões que recebeu de Deus. E dentro dessas visões, Deus chama Ezequiel para atuar nessa situação de falta de forma espiritual do povo de Israel. E é aí que a gente vai entrar no texto, capítulo 3, que a gente vai entrar agora. Vamos para o texto então. Ezequiel capítulo 3, versos 1 diz assim: A voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo. Depois, vai e fale ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Primeiro até aqui. Qual que é a orientação dessa voz, que é a voz de Deus, para o profeta Ezequiel? Coma o rolo. Rolo, pastor? Sim, é um rolo de papel mesmo. Rolo de papel naquela época é onde estava escrito a palavra de Deus e a lei de Deus. Depois o texto deixa muito claro que estamos falando da Bíblia aqui. Deus está falando, come aqui, esse papel aqui, onde está escrita a minha palavra, de forma física, né? Não sei, quando era criança comer papel, não era muito gostoso. Mas quando Ezequiel come esse rolo, olha só, a Bíblia diz que tinha sabor de mel, era doce em sua boca. E mais uma vez Deus reforça essa primeira orientação. Come a palavra de Deus. Essa é a primeira condição para Ezequiel lidar com essa situação de falta de forma espiritual. Sim, na vida espiritual também, para você entrar em forma, a primeira coisa, você tem que cuidar da alimentação. Quando, aos 13 anos, eu recebi o batismo, mesma idade que meu filho, tudo animado, para fazer algo por Deus, para fazer algo que faça diferença nesse mundo. Eu queria participar de alguma forma dessa ação de Deus, mudar para melhor a vida das pessoas. E uma das primeiras coisas que eu senti é que eu acho que era bom estudar um pouco mais a Bíblia.
E estamos falando de um filho de pastor, que ouvia falar de Bíblia desde que nasceu, né? Porque desde pequenininho está sentado ali no culto, escutando o pai e a mãe pregar. Teve aula de escola dominical também. Por muitos anos, eu tive contato com a Bíblia e a palavra de Deus. Mas, mesmo assim, as pessoas sempre falavam para mim, olha, é bom estudar, se aprofundar no estudo da Bíblia. E para mim isso aí não ficava muito claro. Pô, depois de 13 anos escutando sobre a palavra de Deus, o que eu tenho mais para aprender? Será que já não escutei o suficiente? Será que não é hora de sair praticando? Né? Já está bom a coisa. Né? Me sentia um pouco saturado. Mas um menino da igreja da minha idade falou assim, Ken, eu também quero estudar a Bíblia. Fala para o seu pai que é pastor, fazer um estudo com a gente. Eu falei, tá bom, né? Como filho de pastor, eu tenho um pouco de vergonha de pedir para o meu pai ficar assim, ensinando formalmente, né? A gente não tem essa relação pastor e ovelha, ou professor-aluno. Mas como tinha um amigo junto, achei uma boa, até para ajudar o amigo, né? Não estava pensando em mim, ajudar ele. E meu pai topou, ficou super contente, não, vamos lá. Eu lembro até hoje, o primeiro texto que a gente estudou junto foi aquele texto da mulher no poço, vai buscar água. Jesus encontra com a moça, né? E fala que aquela água pode dar sede para ela, mas Jesus pode dar água viva. Esse texto, já li tantas vezes, já ouvi falar tanto desse texto, falei, ai caramba, né? Bom, vamos lá, né? Achei que ia pegar um texto menos conhecido aí, eu achei que ia ser uma coisa tediosa. Mas o meu pai, né, com a formação teológica que ele tinha, foi explicando o texto e chegou uma hora que ele disse uma coisa que eu não esqueci. Vocês estão reparando que Jesus quer falar uma coisa para essa moça, mas essa moça está querendo fugir do assunto? Cara, eu nunca reparei nisso. Como assim? Não, olha aqui no texto. Jesus, quando pergunta sobre o problema da vida dela, e a água viva tem que atingir o problema das nossas vidas. Ela já mudou de assunto, já está falando de outra coisa, sobre profetas. Falei, nunca pensei nisso. E aquela experiência me abriu os olhos, porque eu percebi o texto me falando que nem sempre as pessoas vão querer ouvir falar sobre Deus. Nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir que precisam de Deus em suas vidas. Às vezes elas estão tão focadas em elas mesmas resolver o problema, ou têm vergonha, ou não está sabendo lidar com suas próprias crises, né? E acabam se fechando. Preferem que não mexam naquela área da vida. E aquilo estava no texto, que eu li tantas vezes, e só depois de 13 anos eu fui perceber isso naquele texto, quando eu sentei com o pastor e o meu irmão da igreja e resolvemos nos alimentar daquela palavra e deixar que aquela palavra penetrasse mais profundamente. A Bíblia não é um livro tão simples de ler. Você que tentou ler deve ter percebido isso. É um livro formado por 66 livros, né? 66 subdivisões. Cada um foi escrito por um autor diferente, né? Quer dizer, cada um não, né? Vários autores escreveram esses livros, épocas diferentes, locais diferentes, estações diferentes. Então, você vai precisar de um pouco de ajuda para entender por que o cara disse aquilo, escreveu aquilo. Isso pode desanimar você, falar, puxa, nunca vou entender isso aqui, é muito complicado para mim, é muita coisa. Mas essa Bíblia é palavra de Deus também. E por mais que a gente não entenda, conforme a gente vai lendo e estudando, aquilo que a gente consegue pegar já é o suficiente para transformar a sua e a vida dos outros. Eu não sabia muita coisa daquela história da mulher no poço, mas só aquele fato que o meu pastor conseguiu me fazer perceber naquele texto já mudou muito da minha visão cristã, na minha maneira, inclusive, de falar de Jesus para as outras pessoas. Por isso, meu encorajamento. Não dá para entender tudo? Não dá. Mas ainda assim, Deus pode falar no meio daquilo de forma que você entenda
e não só entenda, mas aquilo transforme as vidas de quem lê. Então, se alimente. Não sei se você estava achando que vida cristã dá para você andar bem sem ler a Bíblia. Não, não dá não. A Bíblia é nosso alimento. Deus disse para Ezequiel, coma da palavra. Sem isso você não está pronto para entrar em forma. Então entre em forma espiritual, alimente-se bem. Vamos seguir o texto aqui, agora o verso 4. Em seguida ele disse, filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Não o envio a um povo estrangeiro, cuja língua você não entende, mas ao povo de Israel. Não, eu não o envio ao povo de língua estrangeira e difícil. Se o fizesse, eles lhe dariam ouvidos. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm o coração duro e são teimosos. O que Deus agora diz para Ezequiel fazer para entrar em forma espiritual? Ir para a prática, né? Exercitar. Você deixou a palavra te alimentar? Agora vai lá e pratique aquilo que você aprendeu. Deixa a palavra, você se alimenta, todo mundo sabe que se comer e não se exercitar, né? A saúde não melhora, né? Pelo contrário, pode até piorar. Na vida espiritual, Deus está colocando a mesma coisa, só que, quando o treinador Deus aqui, dizem exercitar, ele não está falando de um exercício muito simples, né? Porque ele diz assim, ó, eu não estou enviando você, Ezequiel, para falar com um povo que não é de Israel. E falar com um povo estrangeiro pode parecer mais difícil, né? Poxa, eles não falam a minha língua, né? Nossa, que complicação. Deus fala, não, isso aí é fácil ainda. Porque se você vencer a barreira da língua, esse povo até te escutaria. Não, eu vou te mandar para o seu próprio povo. Porque o seu povo não tem a dificuldade da língua, mas tem um coração mais duro. Está fechado e afastado de Deus. Esse é o desafio. A orientação de Deus é que Ezequiel fosse colocar em prática, se exercitar espiritualmente, mas o exercício precisa ter esse desafio. Não é uma coisa que você faz com tanta facilidade que você não ganha nada com aquilo. Quem pratica exercício físico sabe. Se eu faço musculação no nível que não canse, né? Eu levanto 2 vezes o ferro e acabou, que esse exercício, que efeito tem? Praticamente nada. Mas aí chega um treinador que gosta muito de você e fala, não, pode levantar 20 vezes aí, seu braço está doendo no final, mas depois de alguns dias você sabe que tem mais força ali. Melhorou. Deus está fazendo a mesma coisa aqui com Ezequiel. Tem um filme que eu assisti agora no final do ano, né, estreou em dezembro, que é Godzilla. Aí vocês vão dar risada de mim, né? Poxa, pastor, caramba, você assiste até esses filmes aí? Assisto. E olha, esse Godzilla foi uma surpresa para mim. Porque quando a maioria de vocês sabem, Godzilla é o nome de um monstro fictício ali, japonês, né? E basicamente, o que é filme de monstro? Parece um monstro e o filme inteiro você tenta, né, de alguma forma se livrar dele. E no final sempre os seres humanos vencem, né, com mocinhos. Esse filme do Godzilla, que foi lançado no final do ano, ele voltou à ideia original do que era o Godzilla, quando nos anos 50 eles lançaram esse filme. Qual que era a ideia original desse monstro? Logo no começo do filme, você vai ver o Japão arrasado por causa da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Cidades totalmente queimadas, destruídas. Hiroshima e Nagasaki sofreram ataques nucleares. Um monte de gente morreu.
muitas famílias órfãos e morrendo de fome. E Japão, como vocês sabem, não é um país que teve história fácil. Depois da guerra, teve terremotos, por exemplo. Até hoje, até a história recente, quem não lembra do tsunami de 2011, que arrasou, né, a costa leste do Japão. O Godzilla, nos anos 50, era a representação de todas essas dificuldades e tragédias que o Japão sofreu. E assim, o filme parece só um exercício de quase sadismo ao povo japonês, né? Já perdeu a guerra, terra arrasada, aí aparece um monstro, e o monstro continua destruindo aquilo que ainda estava de pé. E um monte de gente morrendo. O filme Godzilla, na verdade, retrata o coração das pessoas que têm que reagir a isso. O personagem principal desse filme, no começo do filme, ele foge do Godzilla. Não tem coragem de encarar. Pô, mas o que eu vou fazer com um negócio desse tamanho que mata todo mundo? Só que aquilo deixa um negócio no coração dele. Por quê? Aquele monstro continua vindo. Ele fugia dos problemas, mas os problemas continuam vindo na sua vida. E uma hora a vida te pergunta, e aí, o que é que você vai fazer? Você vai continuar fugindo? Não vai encarar mesmo? Porque mesmo que você tome essa decisão, vai continuar vindo. Não é melhor fazer algo a respeito? Não é melhor reagir? Deus, quando orienta Ezequiel a entrar em forma espiritual, Ele está dando esse encorajamento. Nós somos convidados a praticar o cristianismo como resposta a todas essas dificuldades que nós estamos sofrendo e que outras pessoas ao nosso redor estão sofrendo. Quando você toma a decisão de não pôr em prática, as crises continuam vindo, as dores continuam acontecendo, as feridas continuam aumentando em nossas vidas. As pessoas que sofrem tragédias pessoais continuam aparecendo na sua vida. E ali, através da vida, Deus nos pergunta, você vai continuar fugindo? Ou será que você poderia fazer algo a respeito? Você se alimentou da palavra. Nessa nossa vida, essa palavra não pode ficar retida em você. Tem que virar ação. Num dia que eu orei a Deus, eu gostaria que o Senhor me ajudasse a crescer no seu amor. Deus respondeu minha oração da seguinte maneira, eu cheguei no dia do trabalho, abri meu e-mail e de repente eu vi um e-mail lá. Estamos com tal seguinte problema porque o Kengo não fez tal coisa. E, assim, na verdade eu tinha feito, tinha dado errado outra coisa, mas o cara não sabendo disso, me expôs na frente de todo mundo, me colocando como culpado. Irmãos, na minha santidade grandíssima, minha vontade inicial era responder na cara e entregar o cara na frente. Esse cara não sabe de nada que está acontecendo. Deixa eu mostrar aqui, tenho prova de tudo que eu fiz aqui. Veja como essa pessoa está, né, equivocada, né, e nem sabe o que está acontecendo, está falando de coisa que não sabe. Essa foi a vontade que me aconteceu quando o Espírito Santo pisou no freio do meu coração e falou, você não vai fazer isso. Minha mão estava quase digitando o texto, parei, respirei, pedi para o Senhor me ajudar a acalmar e deixei passar. Ao voltar para casa, ainda um pouco chateado com aquilo, né? Puxa vida, né? Por que aquela pessoa foi escrever um negócio daquilo? Deus falou no meu coração, você não queria crescer no amor? Agora você cresceu um pouquinho mais. Você tem razão, Senhor. Meu encorajamento é esse. As dificuldades da vida estão aí. Mas é aí que a gente precisa exercitar, e se a gente se exercitar na dificuldade, a gente cresce e entra em forma. Entrar em forma espiritual, então, significa você se exercitar espiritualmente bem,
também. Por fim, vamos no verso 8. Verso 8 diz assim: mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa como a pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Então ele acrescentou: filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração. Ouça-as com atenção. Depois vá a seu povo no exílio e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, faça isso, quer eles ouçam, quer não. Olha só que palavra maravilhosa de Deus para Ezequiel, né? Deus não escondeu as dificuldades que Ezequiel iria enfrentar. Olha, estou te enviando para o seu próprio povo, e seu povo é o mais difícil, que é um pessoal com coração duro. Mas o que Deus acrescenta a essa informação? Não se preocupe, que eu vou te deixar mais duro do que eles. Até achei engraçado o jeito que Deus diz, né? Endurecerei sua testa como a pedra mais dura. Deus está falando que vai tornar Ezequiel cabeça dura, né? E às vezes a gente precisa ser cabeça dura, porque imagina você ir lá falar com pessoas que não querem dar ouvido para você. Imagina você estar no meio de gente que está com o coração duríssimo, frio, e às vezes até vai falar mal de você, vai contra você, e você tem que permanecer lá falando da palavra de Deus para essas pessoas. Você precisa ter uma firmeza, né, uma resiliência muito forte, e Deus está falando o quê? Que essa força e essa resiliência, Deus vai dar para Ezequiel. E nessa força que Deus vai dar para Ezequiel, né, ele vai poder cumprir a vontade de Deus e vai poder entrar em forma espiritual. E Deus recapitula: primeiro deixa a minha palavra entrar profundamente em você, porque sem alimento você nem vai ter força para se mexer, espiritualmente falando, né? E depois você vai lá, né, pratica a palavra que eu te dou, e você diz para as pessoas, e faça isso mesmo que as pessoas não te dê ouvidos. Independente do resultado que vai aparecer aos seus olhos. Eu vou lá falar de Deus, agora todo mundo vai me entender, vai me respeitar, né? Inclusive vão me agradecer pelo que eu estou fazendo. Não, é o contrário. Pode ser que ninguém te dê ouvido, te ignore e pareça que você não fez diferença nenhuma. Não, é para isso que eu vou dar essa firmeza como pedra para você não esmorecer, para você não ficar dependendo da reação das outras pessoas, para você não ficar dependendo de condições que você poderia estabelecer para achar que está tendo sucesso. Não, o sucesso aqui é se alimentar da palavra de Deus e praticá-la. Se você fez isso, você está aprovado. Quando eu estudava no seminário, eu estudava à noite, né? E muitas vezes eu pegava o trem para voltar para... Eu estudava aqui em Santa Cruz, perto de Santa Cruz, e voltava lá para Osasco, onde eu morava. E eu pegava trem, já era 11, já passava das 11 da noite. E eu fazia baldeação lá na estação Barra Funda, para pegar o CPTM, né? E aquela noite, naqueles horários, as plataformas geralmente estão vazias. E geralmente eu chego lá, cansado, querendo que o dia já acabe, mal quero chegar em casa e dormir. Mas numa noite que eu estou lá, chego na plataforma da estação Barra Funda, olho, tem um homem sentado num banco da plataforma. Eu olho e percebo que ele está cabisbaixo, ombros caídos. Qualquer outro dia, ia acabar aí a história. Estou cansado também, deixa eu esperar o trem chegar, vou embora.
Mas Deus me incomodou profundamente naquele momento. E não conseguia me preocupar com aquele homem. Parar de me preocupar com aquele homem. Mas, com o cansaço, a gente não tem muita vontade de fazer alguma coisa, muito menos de encarar esse desafio de, eu nunca vi esse homem na vida, como é que eu vou chegar? De encarar esse estresse, de chegar numa pessoa que você nunca viu na vida. Meu desejo era mesmo que acabasse ali e eu pudesse descansar. Mas Deus não me deixava descansar o meu coração. Então, meio que arrastado por Deus, foi surgindo um sentimento dentro de mim, não, que eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que praticar alguma coisa. Sentei do lado dele, olhei, aquele homem cabisbaixo, olhando só para o chão. Respirei, falar, boa noite, tudo bem? Aquele homem olhou para mim, a única coisa que me veio à cabeça que eu podia fazer, desculpa, será que eu poderia orar por você? Não tinha mais o que falar para aquele homem, porque nunca vi aquele homem na vida, não sei o que estava acontecendo, mas eu só senti Deus mexendo comigo. E aquele homem disse, por favor. E eu, sentindo que abriu uma porta, coloquei a mão no ombro dele e eu comecei a orar, pedindo para que Deus o ajudasse naquilo que ele estava sentindo necessidade, que eu não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor conhecia o que estava acontecendo, e que em qualquer coisa que ele estivesse passando, ele pudesse experimentar o amor de Deus. O que dá para a gente orar, né? Não sabendo de nada. Quando terminei de orar, aquele homem estava chorando. Ele só falou assim para mim, muito obrigado. E a nossa conversa acabou ali. Acabou ali, mas eu estava já totalmente acordado. O que aconteceu aqui? Eu não sei explicar. A única coisa que eu sei é que eu tinha dificuldade de praticar a palavra de Deus. Mas Deus me deu um empurrão. E quando eu pratiquei, Deus fez o resto. Tudo que Deus queria que eu fizesse, não era que eu salvasse aquele homem. Que eu soubesse de tudo que estivesse acontecendo com ele, que eu tivesse as respostas certas para ele. Deus só queria que eu orasse por aquele homem, para aquele homem sabesse que Deus estava com ele. Só isso. O resto Deus fez com ele. Deus quer que você, nesse ano, entre em forma espiritual e simplesmente deixe que a palavra de Deus entre em você profundamente, aquela palavra te mostre o que você tem que fazer, agir, as ações que você tem que tomar espiritualmente ao longo da sua vida cristã esse ano. É só isso, ninguém está exigindo que para você, evangelizar 200 pessoas, né, fazer grandes coisas que tu não vai olhar e te elogiar e bater palma. Não estou fazendo. Deus não está exigindo isso aqui. Porque quem faz a obra é Deus. E tudo que Deus está pedindo para você, coma a minha palavra. Se alimente bem espiritualmente. Segundo, exercite-se bem espiritualmente. Vai lá, dentro do que você consegue fazer, pratica aquilo que a Bíblia ensina. Pratica aquilo que você sabe que é da vontade de Deus. Não consigo fazer grande coisa, ninguém está falando isso. Que treinador vai mandar você que começou a correr agora, correr 30 km semana que vem? Ninguém vai falar isso, nem Deus vai fazer isso para você. O que você consegue fazer agora para praticar aquilo que você conhece da vontade do Senhor? É isso que Deus está pedindo. E por fim, vai lá sabendo que Deus está com você. O que estiver faltando, Deus vai preencher. Inclusive é importante a gente ir com um pouco de medo, sabendo que precisa de Deus, porque essa é a forma cristã, de alguém que depende de Deus. Ninguém aqui deve entender que entrar em forma espiritual, agora estou bem, consigo andar sozinho. Esse cara não entendeu nada.
o cristão que está em forma espiritual. É aquele que fala, Senhor, com temor e tremor, seguro nas tuas mãos e eu vou andando com o Senhor. Esse é o cristão que está, no shape aprovado. Que você possa experimentar muito dessa dependência de Deus. Que você possa deixar Deus preencher várias lacunas da sua vida esse ano. E assim, Deus vai nos moldando e a nossa forma vai ficando, do jeito que Deus gosta. Vamos fechar nossos olhos e orar para que Deus nos ajude a entrar em forma espiritual esse ano. Senhor Deus, te agradecemos por essa manhã, por este culto, esse momento de podermos escutar da tua palavra conjuntamente. E Pai, nessa manhã, fala aos nossos corações, fala às nossas mentes e ajuda-nos a enxergar aquilo que nós precisamos tratar em nossas vidas para entrarmos em forma na relação com o Senhor, entrar em forma na nossa vida espiritual. Senhor Deus, ajuda cada um aqui, incentiva cada um aqui a se alimentar da sua palavra e na sua palavra descobrir coisas novas esse ano, aprender coisas novas esse ano, Senhor Deus. Ajuda cada um aqui a poder ganhar mais familiaridade com a tua palavra e com a tua vontade que se expressa na Bíblia, Senhor Deus. Também ajuda cada um aqui a praticar aquilo que o Senhor tem ensinado, o Senhor tem mostrado. E assim poder, Senhor Deus, experimentar na prática aquilo que a tua palavra diz que é verdade. Que praticando, Senhor Deus, o poder da tua palavra, a tua graça e o teu amor se revelem na vida de cada um, Senhor Deus. E principalmente dê coragem a cada um aqui a viver dessa maneira, mesmo no mundo de corações duros e fechados, mesmo num mundo cheio de dificuldades. Ajuda cada um a reagir em cima disso, sendo filhos do Senhor, sendo seguidores de Jesus. Que cada um aqui possa experimentar de forma profunda a dependência do Senhor. Possa experimentar o Senhor preenchendo lacunas, o Senhor curando feridas, o Senhor encorajando em momentos de medo e insegurança, experimentar o quão o Senhor é grande e o quão o Senhor nos ama. E dessa maneira, Senhor Deus, poder ganhar força para continuar dando passo a passo, crescendo e tornando a sua vida em forma espiritual. Peço essa tua ajuda, Senhor Deus, na vida de cada um aqui esse ano, para que as metas e objetivos eternos possam ser alcançados por cada um. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.